No verso 33 ele diz que após ter sido ressuscitado, Cristo subiu aos céus e foi exaltado à direita de Deus. E isso quer dizer que ele recebeu, Cristo se assentou no local ou no lugar de maior honra e glória do universo e recebeu todo o poder no céu e na terra. A sua exaltação é a coroação de toda a sua obra salvadora, desde a encarnação, ministério, sofrimento, morte, ressurreição, ascensão e glorificação, que a gente chama também de exaltação de Cristo. Ele agora foi glorificado, ele foi exaltado, ele está agora no seu estado, ele terminou a obra da redenção. E uma vez que ele fez isso, Deus lhe autorizou a conceder o Espírito Santo aos seus discípulos, conforme havia sido prometido. Então, Cristo, ao chegar no céu e se sentar à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, e ele então derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, conforme ele havia prometido. E era isso que aquela multidão estava vendo e ouvindo. Vamos ler aqui do verso 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Em outras palavras, isso que vocês estão vendo e ouvindo é a vinda do Espírito Santo. Conforme os profetas falaram, o Messias derramaria o Espírito Santo sobre o seu povo, inaugurando a era messiânica. Jesus é o Messias, porque ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e, uma vez exaltado à direita de Deus, derramou o Espírito Santo. Então, isso que vocês estão vendo é a prova de que Jesus está ressurreto e assentado à direita de Deus. Pentecostes tem esse propósito também, que é provar a ressurreição de Cristo e a sua exaltação. No Evangelho de João, várias vezes, Jesus, falando com seus discípulos, prometeu que mandaria o Consolador. E uma vez ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E outra vez ele disse, ele se referiu à vinda do Consolador. Aliás, o apóstolo João, dizendo, eu creio que é João capítulo 7, ele diz que o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. É na passagem que fala da água da vida, quando Jesus diz que quem crer em mim vai beber dessa água, da água que jorra para a vida eterna. Ele estava falando do Espírito Santo, João diz, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ele não tinha sido ainda glorificado. Mas agora Jesus foi glorificado, exaltado à direita do Pai, e começa agora a etapa da igreja cristã com o derramamento do Espírito Santo pelo Messias exaltado, pelo Messias que foi rejeitado pelos judeus. Ele é o mesmo que agora derrama o Espírito Santo. E ele cita uma passagem, mais uma vez de Davi, dessa feita do Salmo 110, o verso 1, para confirmar a exaltação de Cristo. Porque Davi não subiu aos céus. Quando diz que Davi não subiu aos céus, o Testemunho de Jeová gosta muito dessa passagem, para dizer que depois da morte ninguém vai para o céu. Também o pessoal que fala do sono da alma, né, diz que depois da morte ninguém vai para o céu. Está aqui, Davi não foi para o céu. Bem, é óbvio pelo contexto que céu aqui é o lugar mais alto à direita de Deus, onde Cristo está sentado. É claro que Davi não foi para lá. É claro que Davi não subiu até lá onde Cristo está à direita de Deus. Claro que Davi não foi para lá. Davi está no meio da multidão, ao redor do trono, que louva e adora o Cordeiro que está sentado no trono juntamente com seu pai. Davi não chegou a sentar-se à direita de Deus. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma que outro ia subir. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Está vendo aqui que céu significa isso? Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O profeta Davi, em mais um salmo, tinha profetizado a exaltação do Messias. Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, o Messias, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por tapete debaixo dos teus pés, que é o que Deus está fazendo hoje. Está trazendo os inimigos de Cristo para debaixo dos pés dele, até que o reino vai ser
implementado na sua plenitude. Vamos fazer sumário para chegar na aplicação de Pedro. Essa parte do sermão de Pedro, ela tem como objetivo, primeiro, dizer aos judeus: vocês mataram o Messias. O Messias vocês tanto esperaram, quando ele chegou, vocês mataram. Estava dentro dos planos de Deus que isso acontecesse, mas vocês o crucificaram através de homens iníquos. Segunda coisa, Deus ressuscitou esse Messias que vocês mataram. Ele fez isso porque não podia ficar preso na morte. E não podia ficar preso na morte porque há uma profecia de Davi que fala de que o Messias não veria corrupção do seu corpo. E a Escritura comanda a história, não é pela Escritura que a história é comandada, é como Deus age, pela palavra. Então a palavra estava dizendo que ele não ia ficar morto, não ficou. E agora, terceiro ponto de Pedro, isso que vocês estão vendo aqui, esses galileus falando nesses idiomas estrangeiros, é um sinal da vinda do Espírito Santo, conforme o profeta Joel, e é a prova de que o Messias está exaltado à direita de Deus. Eu não vejo Jesus, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu experimento o Espírito Santo que Ele enviou. Então, a minha experiência com o Espírito Santo é a prova de que Ele vive, porque Ele vive e o Espírito Santo veio. Ele está na igreja, habita na igreja, muda corações, transforma pessoas, tem feito com que a igreja prossiga e continue até o dia de hoje, apesar de tantas perseguições, tantas provações em tantos lugares, a igreja de Cristo continua por conta da presença do Espírito Santo nela. Pentecostes tinha como objetivo provar quem era Jesus Cristo e a sua exaltação. Isso está de acordo com o que Cristo disse lá no Evangelho de João, quando ele falou com os discípulos, dizendo: quando o Espírito Santo vier, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai me exaltar. O Espírito Santo vai me exaltar. Essa é uma lição que precisa ser reaprendida. O Espírito Santo não se exalta, ele não exalta os seus dons, ele não exalta as suas maravilhas, ele exalta o Senhor Jesus. Eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não é tanto por conta dessas manifestações, mas o quanto de Jesus ela tem na vida. Eu sei que o ministério é de Deus, não é tanto por conta dos sinais, prodígios e maravilhas, mas qual o lugar de Cristo nesse ministério? Cristo é exaltado, Ele é ensinado, a obra dele na cruz, a sua pessoa maravilhosa, a sua ressurreição, os benefícios que ele conquistou com sua morte e ressurreição, isso é ensinado, isso é central, porque se for, isso é obra do Espírito, o Espírito glorifica Cristo. Mas infelizmente a gente perdeu essa noção, e hoje a gente pensa que o Espírito Santo está num monte de coisas e em ministérios onde Cristo quase nunca é pregado, onde quase nunca se fala a respeito da pessoa dele, ou quando fala dele é simplesmente como alguém que existe para atender às nossas necessidades, mas da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua graça, da sua obra na cruz, dos benefícios que ele conquistou na cruz por nós, quase não se ouve. E o foco é em outras coisas. Mas aqui eu espero nessa noite deixar claro, isso é o ponto do Pedro aqui. O Espírito veio porque Cristo está exaltado, e a prova de que Cristo está exaltado é exatamente a vinda do Espírito Santo. E aí ele termina, olha aí, a conclusão é exatamente essa. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E qual é a prova que Pedro tem para oferecer? A chegada do Espírito Santo. Vocês tenham plena certeza, Pedro diz para os judeus, que esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a prova disso é que o Espírito Santo veio, conforme prometido por Joel, conforme dito por João Batista, conforme ensinado pelo próprio Senhor, e isso aconteceu agora.